E aí, beleza? Ana do que aprendi na engenharia aqui. E nesse vídeo eu vou te contar o passo a passo que eu faço para poder ler melhor. Então se você quer ter mais qualidade em sua leitura, fica comigo aqui nesse vídeo. E aí, tudo bem? Olha só, lá no nosso Instagram do que aprendi na engenharia, que inclusive se aí você ainda não segue, tá perdendo muito sobre a engenharia na prática. Eu compartilho muito sobre a minha experiência prática na engenharia, na indústria. Então segue lá, gente, que aprendi na engenharia. E eu sempre compartilho por lá também as leituras que eu fiz no mês. E aí esses dias, quando eu compartilhei uma das últimas leituras que eu fiz, eu recebi um pedido muito especial no nosso inbox. Eu compartilhei nos stories alguns mapas mentais, algumas anotações que eu fiz durante uma leitura. E aí uma das nossas seguidoras pediu o seguinte: Ana, você poderia dar uns insights sobre como é que você faz mapa mental ao ler livros? Né? Qual é a ordem das anotações? Se você já tem algumas perguntas pré-estipuladas que tem que responder, ou se considera algum trecho ou ideia importante e reescreve. Sempre quis alguma ideia nesse sentido, porque é bacana, mesmo depois de ler livros, lembrar quais partes nos marcaram e quais lições foram tiradas dele desde já. E aí ela agradece, e eu agradeci também, porque eu avisei a ela que isso se tornaria um vídeo aqui no nosso YouTube. E então aqui tá saindo o nosso vídeo. Eu achei muito legal a pergunta, porque assim, galera, quando eu tava na universidade, eu parei de ler, assim, li muito pouco, muito mesmo. E eu sempre fui uma leitura ávida, uma leitura que sempre gostou de ler. E então, quando eu me formei em 2017, eu decidi que naquele ano eu ia ler 12 livros, ou seja, pelo menos um livro por mês, para começar, meta estabelecida. Em 2018, eu falei, vou ler 24 livros, meta ok. Em 2019, eu disse, vou ler 36 livros, 3 livros por mês, meta batida. Só que o que eu percebi? Poxa, eu percebi que, voltei a ser a leitora que eu sempre fui. Só que é aquela coisa, eu tinha quantidade, mas não tinha qualidade. Eu tava lendo muito, mas eu me lembro muito pouco das leituras que eu fiz. Então, para 2020, eu fiz uma mudança. Eu decidi que neste ano eu iria ler uma meta de 15 livros. Por quê? Porque ao invés de quantidade, eu já sabia que, eu sou uma leitora ávida. Eu preciso mais me certificar disso. Eu queria ter qualidade, eu queria lembrar do que eu li. Eu queria, poder falar sobre os livros que eu li com mais propriedade. Então, eu decidi por isso, e aí eu mudei, criei um passo a passo, na verdade, baseado no passo a passo de leitura do mestre Joel Moraes, ex-nadador da seleção brasileira. E aí, pra falar com vocês, eu trouxe aqui meu tablet e um livro. Inclusive, esse aqui, o livro Por que Nós Dormimos, eu já fiz um vídeo aqui no YouTube explicando dicas sobre esse livro. Então, se você ainda não viu, você tem noção de como o nosso sono pode te ajudar na sua performance na engenharia. Então, eu vou deixar aqui o card para que você possa acessar, beleza? E eu trouxe o tablet porque é nele que eu faço, eu tenho a Apple Pen e tal, e é nele que eu faço as anotações. O primeiro ponto é o seguinte: pega o livro, olha a capa, se tiver a orelha, que não é o caso desse, esse é em inglês, mas dá uma lida de quem é o autor, se for o caso até busca no Google, dá uma olhada na capa, dá uma olhada no autor, vai para o sumário, dá uma olhada no como é que tá a divisão do livro, quais são os capítulos, se tem algum capítulo que te interessou, já vai lá, dá uma olhadinha. Você faz, ou seja, uma inspeção, Você vai fazer um overview para você entender, começar a conhecer dessa ferramenta, desse livro, Entende que, é alguém que vai estar com você por muito tempo aí, e aí você tem que conhecer ela. Então olha a capa, vê direitinho quem tá falando sobre isso. Eu dou uma olhada no Instagram se tiver, vou procurar as redes sociais dessa pessoa e dou uma olhada no sumário para ver o que é que eu acho interessante. Então o primeiro passo é esse, é um scanner, eu faço um scanner do livro, certo? Beleza. Feito esse scanner e olhando o sumário, eu dou uma olhada, às vezes tem alguns, isso é uma coisa que eu quebrei comigo, Antes eu tinha que ler o livro todo, do início ao fim. Hoje eu também tenho isso, mas muito mais flexível de que, eu poderia pegar um livro desse e ler só os capítulos que eu tinha necessidade de aprender agora. Então por isso que é bom dar uma olhada no sumário, porque às vezes não é uma ficção, é algum livro mais científico como esse, e você pode começar sem uma ordem pré-estabelecida. Então aí fiz esse scanner, aí eu começo a minha leitura de onde eu quiser, tá? Eu respeito isso. Geralmente é do início ao fim, tá? E aí, galera, tá vendo esse tanto aqui, esses post-its? Eu tenho uma coisa comigo, velho.
eu não tenho problema não. Eu risco o livro mesmo. Se tiver que riscar, vou riscar. Se tiver que escrever lá, eu vou escrever. Então, eu vou fazendo a minha leitura, riscando, anotando e tal. E ao mesmo tempo, por exemplo, todas essas partes aqui que estão destacadas são partes que me chamaram a atenção. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu vou e faço as anotações. Então, nesse livro, nesse em específico, eu fiz um mapa mental, tá vendo? Você pode fazer um mapa mental por capítulo? Pode ser. Mas eu gosto de destacar os trechos, não fica parado, os trechos que eu gostei, que eu queria destacar. Com uma explicação, ou então com as palavras do próprio autor, mas que eu quero reforçar isso na minha cabeça. Esse livro em específico eu até fiz algo a mais. Além do mapa mental, eu fiz um checklist do que é que eu tenho que seguir para dormir melhor. Então assim, eu faço um scanner e aí vou para a leitura propriamente dita. E aí é rabisco, tá? Então não tem nenhuma lógica do que eu faço nos meus mapas mentais, não. Eu vou simplesmente destacando os pontos, faço box, faço círculos, daqueles pontos que eu quero depois poder revisitar, poder dar uma olhada e tudo mais. Algo que eu faço também algumas vezes é o seguinte, por exemplo, nesse livro eu só fiz uma vez, mas tem livros que eu escrevo a página toda. Poxa, uso do iPad, como isso interfere no seu sono, tá na página 270, eu anotei aqui. Então, quando eu tenho algumas anotações, páginas que eu quero acessar mais rapidamente, eu boto no fundo. Então, o meu livro do Primo Rico mesmo aqui tá emprestado, todo riscado atrás, porque cada definição eu fui colocando aqui. Então, é uma dica também. Eu tenho esse desapego e não tenho problema em riscar livros. É minha forma de aprendizado, é minha forma de ir com calma, tá? Então, é assim o que eu faço. Começo a ler, risco, marco, faço anotações em paralelo, mapas mentais, paro para pensar, refletir, entender, certo? Sem muita regra, muito adaptado ao que faz sentido a mim. Mas eu tenho começado a responder, porque antes eu lia muito até no ônibus. E por isso, então, até eu parei de ler no ônibus, que não tá acontecendo também esses dias, né, pelo home office. Mas eu dei essa desacelerada em ler no ônibus, porque eu tô respeitando muito mais esse processo de digestão da leitura, de marcar, de poder escrever coisas que eu não posso fazer no ônibus, né? De poder fazer um mapa mental ao mesmo tempo e tudo mais. Então, eu faço o scanner, leio. Beleza. Aí vem a terceira parte, que é o mais essencial. À medida que eu tô lendo o livro, as partes que vão me destacando, que eu vou destacando, que eu vejo que faz sentido, eu compartilho com amigos, eu compartilho com minha irmã. Cara, olha, eu tô lendo tal livro, ou então com pessoas que eu acho importante, velho, isso aqui, eu li em tal livro e tal, e ele tá dizendo isso, isso e isso, né? O que acontece? A melhor forma de você aprender é você ensinar, é você compartilhar. Então, se você tem a oportunidade de compartilhar com pessoas que estão na sua casa, com amigos, o que for, faça isso. Faça isso. Então, dentro dessas leituras que você fez, o que você marcou, o que você destacou, começa a compartilhar. Rapaz, lendo o livro tal, eu vi isso, isso e isso. Olha, eu vi algo interessante no livro esse livro. Blá, 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 blá. À medida que você vai estar informando e comunicando outra pessoa, mais importante, você vai estar aprendendo ainda mais. E aí, o quarto passo, né? Então, fazer uma scanner do livro, ler com destaque, marcando o mapa mental, compartilhar. O ponto principal durante a leitura ou ao finalizar, eu preciso fazer algo que esse livro me ensinou. Eu preciso pôr em prática. Por isso que esse aqui em específico, eu coloquei um checklist para poder ter essa noção. Então, eu fiz isso. Inclusive, se você chegou até aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente. Beleza? Então assim, é você realmente priorizar a qualidade da sua leitura. Então faz o scanner, olha direitinho quais são o sumário, quem é o autor, o que é que ele faz, conhece um pouquinho mais dele, faz a tua leitura, marcando os pontos que importam, faz teu mapa mental, do jeito que faz sentido pra você, destacando no fundo, riscando, o que for que faz sentido, não tem regra. Compartilha, ensina alguém sobre o que você está aprendendo e coloca em ação. Se você fizer isso, você vai ver que você vai lembrar muito mais do que você leu. E vai ter feito sentido, não vai virar obesidade mental, né? Algo que você não usou. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, gratidão.